Aí a pergunta, né? O que o PT deveria fazer? Há duas questões que é justamente o que o PT não vai fazer. Mas nós aqui, logicamente, como nós somos insistentes, nós vamos falar o que a gente acha que tem que fazer. Primeiro, o PT não pode fazer campanha só contra o Bolsonaro. Tem que fazer campanha também contra a terceira via. Terceira via é uma ameaça tão grande, ou às vezes até pior do que o Bolsonaro. Tem que mostrar o perigo, tem que mostrar o problema. Ah, mas será que ela vai realmente crescer na pesquisa? Vai ser uma ameaça? Não sei. Quem é que sabe? Eu não tenho bola de cristal. Não dá para saber. De repente, sei lá, no meio do caminho, o pessoal olha e fala assim, não vai dar certo, isso aqui vai dar muito errado, e não faz. Ou faz, mas que eles estão trabalhando nesse sentido, não pode haver nenhuma dúvida. Eles trabalham incansavelmente, né? Então o PT precisaria se delimitar. O PT cometeu o erro, eu digo PT porque é o partido que conta aí, né? Porque PCdoB e PSOL também fazem exatamente a mesma coisa. O PT cometeu o erro de criar o campo democrático com os piores inimigos da democracia, que são os golpistas. Quando você cria o campo democrático, elogia pessoas como João Dória, como o Alexandre de Moraes e outros, como o Fernando Henrique Cardoso, quando você começa a fazer isso daí, você embaralha as cartas. Então o povo olha e fala assim, Lula, Simone Tebet, é quase a mesma coisa. Lula é melhor, mas é quase a mesma coisa. Aí você abriu um buraco que é uma armadilha no seu próprio quintal para você cair dentro. Quando você deveria chegar e falar, olha, tudo bem, eles dizem que estão contra o Bolsonaro. Não é verdade. Nós estamos contra o Bolsonaro. Eles são os privatizadores, é a direita, é antidemocrática, é golpista. Eles prenderam o Lula, papapá. Não, o PT quer apagar essa história, né? É a linha política do cidadão lá de Pernambuco, Humberto Costa. Virar a página do golpe, né? O problema é que você vira a página do golpe, mas a página do golpe não vira você. Então, você vai cair igual, né? Porque a gente tem que ver se aquilo que a gente quer, o mundo também vai fazer, né? Porque eu posso querer muita coisa, mas o mundo vai executar isso que eu acho que é positivo. Então, aí é que está o problema. Então, teria que ter uma delimitação, teria que criticar se antecipar a manobra. Aí, lógico, vai aparecer um gênio e falar, não tem a menor possibilidade a candidatura da Simone Tebet, que é meio muito temerário falar isso daí, porque se a candidatura se viabilizar, a Simone Tebet vai ter a Globo, vai ter outros canais de televisão, vai ter uma imprensa gigantesca pelo Brasil afora, vai ter mais do que o Bolsonaro, que tem muito mais do que o PT. Depois, outra coisa, se a candidatura da Simone Tebet se viabilizar, ela vai ter apoio do imperialismo, em primeiro lugar do imperialismo norte-americano. Tem que pensar isso daí, é uma força poderosa, né? Ou será que o pessoal acha que não há interferência numa eleição brasileira do imperialismo? Que eles não mexem os pauzinhos, não fazem... Eles na verdade, estão fazendo na nossa cara isso daí já. Mas farão muito mais. Os banqueiros apoiariam essa candidatura, se ela for viável. E banqueiro é o pessoal que tem muito dinheiro. Mais do que os outros capitalistas. Então não dá para uma pessoa chegar e falar assim, é impossível, como se você não estivesse vendo ali o tamanho do arsenal do inimigo. Esse conglomerado de forças, eles elegeram o Collor em 89, que era um Zé Ninguém. Elegeram o FHC que ninguém nem conhecia. O
FHC era um professor universitário, ele conseguiu se eleger senador num momento muito especial aí que o pessoal fez campanha para ele, porque ele dizia que era da esquerda do MDB. Mas ninguém nem conhecia, nem dava nada por ele. Quer dizer, eles elegeram o Biden, que está gagá. Você imagina, quer proeza maior do que essa? Pegar um candidato gagá e eleger ele? Porque agora ninguém duvida que ele está batendo pino. Né? A quantidade de vídeos que já passou, né? Já não tem dúvida, todo mundo sabe que o homem está louco. Elegeram um louco, tinha vários outros candidatos. Um louco reacionário, safado. Fizeram a esquerda norte-americana votar no Biden, que é uma vergonha para todo sempre. Então, não dá. Bom, o segundo problema é a mobilização, né? Mas toda vez que você abre o jornal, você vê o seguinte: qual que é a política do PT e que muita gente apoia? Não tem que fazer ato em lugar aberto. Já virou até piada dos bolsonaristas. Não sei se as pessoas já perceberam isso. Os bolsonaristas falam: o homem não pode sair na rua porque o povo não gosta dele. Tudo bem que não é por isso, exatamente. Mas, né? Como é que se diz? Vai explicar. A única explicação seria você botar o povo na rua e sair à rua. Falar: está aqui o povo. Os bolsonaristas, por sua vez, né, estão preparando aí uma sequência de atos públicos. Não é um ato público, uma sequência. Dia 31 eles vão fazer um ato contra o STF. E no dia 7 de setembro, eles já estão organizando isso, e eles vão fazer um mega ato público em tudo quanto é lugar que eles conseguirem. Enquanto isso, a discussão no PT é: não podemos sair na rua. Pô, é muita falta de realismo isso daí. Ouvi uma declaração que atribuíram ao Lula, não sei se é dele a declaração, né? Faço esse... que estava na Folha de São Paulo, e a Folha de São Paulo é um jornal que não publica fake news, ela mente logo de cara, assim, sem pudor. O Lula falava que não deveria ter ato no 7 de setembro para não se confrontar com os bolsonaristas. Bom, se essa é a opinião do PT, faça-me o favor, pô. Não precisa se confrontar. Não é que o país vai entrar em guerra porque tem 2 atos públicos. Se os bolsonaristas fizeram o ato público, aqui faz a colar, não precisa brigar com eles necessariamente. Agora, se os 2 atos forem grandes, não vai ter enfrentamento. Depois a gente sabe também, o ato dos bolsonaristas não é um ato de milicianos. Se você vai lá, tá cheio de velhinho. É aqueles velhinhos que apoiavam a ditadura e tal. Umas donas de casa. Você não consegue colocar 100, 200 mil pessoas na rua só com miliciano. Precisaria ter muito miliciano. É gente comum. Evangélicos, né? O ato do Bolsonaro, metade dele é a marcha por Jesus. Pelo menos metade é a marcha por Jesus. Os milicianos são minoria. Ninguém vai entrar no enfrentamento lá com as senhoras evangélicas e tal. Não faz sentido isso. Faz o ato, pô. Toma providência para que o ato seja feito sem que haja confronto. Não tem sentido também para buscar o confronto com um ato desse. Ficaria muito ruim. Imagina, você busca o confronto e aparece o militante da CUT dando uma paulada na cabeça da velhinha evangélica, é absurdo. Mas por que não fazer o ato público? Faz o ato público. É uma competição. Né? O Bolsonaro põe gente na rua, vamos pôr gente na rua também. Né? Não vamos deixar, no meio da eleição, no dia 7 de setembro, o cidadão aparecer sozinho lá. É uma coisa, é uma capitulação medonha isso. E o negócio de que vai ter confronto é besteira. Se os bolsonaristas fizerem o ato na Paulista, faz o ato na Praça da Sé, no Anhangabaú.
Ninguém vai brigar, o cara não vai sair do Anhangabaú para brigar lá na Paulista. É um raciocínio que mostra que o pessoal quer perder a eleição, num certo sentido. Eles acham. E qual que é o esforço do PT? O esforço do PT é usar o judiciário para controlar os bolsonaristas, o que é péssima propaganda. Tudo bem, o pessoal pode falar, o bolsonarista é violento, etc. e tal, mas para a maioria da população não é isso que vai aparecer. Para a maioria da população vai aparecer que é o partido dos bacanas tentando segurar o candidato popular, que é o Bolsonaro. Os bolsonaristas já fazem essa propaganda, que o Lula é o candidato do STF. E o PT deixa. Bom, o PT apoia as barbaridades do STF. Sabendo que... Bom, não sei se eles sabem, porque nessa altura, para a pessoa fazer isso daí, precisaria ser muito... né? Se eles estão sabendo, é muita loucura. Quer dizer, mobilização e delimitação da terceira via, campanha de rua, chamar o povo, chamar os sindicatos a apoiar a candidatura do Lula. Alguma coisa vai acontecer na eleição e não necessariamente será o Bolsonaro. Se for o Bolsonaro também, vamos supor, nada está exatamente indicando que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa muito tenebrosa na eleição. Mas se for o Bolsonaro também, não é o STF que vai parar isso aí. Por isso precisa mobilizar o povo. O problema é que o pessoal do PT, eles não acreditam nem no que eles falam mais. Eles falam que o Bolsonaro vai acabar com tudo e acham que um homem, sem cabelo ainda por cima, né, vai parar o Bolsonaro lá. Não dá para entender isso daí. Aí é o que eles estão numa fúria de aprovar leis, né? Teve o pseudo-conflito aí entre o Bolsonaro e o Marcelo Freixo. Eles já querem aprovar uma lei para impedir que, se estiver na praça... Brasileiro, o cretinismo jurídico da burguesia e da pequena burguesia brasileira é inacreditável. Eles acham que tudo tem que ter uma lei. Por isso que tem lei no país para quase tudo, né? É uma coisa de gente atrasada. Eu falei aqui na semana passada que o prefeito de Manila, acho que aprovou uma lei que o funcionário público tem que sorrir enquanto ele atende o público, que é uma barbaridade. Como assim? Tem que sorrir, né? Mas é o tipo desse cretinismo judiciário, né? O cara acha que aprovou uma lei, você resolve todos os problemas. Não vai resolver nada, e o PT vai ficar com fama de antidemocrático e até maluco e covarde, porque o pessoal vai falar, está se escondendo atrás do STF, né?